A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, tudo bem com você? E aí, tava esperando um pouquinho mais de frio? Pois é, falaram pra gente que hoje a nossa temperatura seria de 4 graus, estamos com 11 graus, estamos reclamando? Não, só estamos dizendo que realmente não chegou lá. Será que amanhã chega? Enfim, hoje é sábado, dia 24 de agosto. Um bom dia para você que está em nossa companhia, você que está no seu automóvel, você que está em casa, você que está no seu trabalho, já chegou no seu trabalho. Uma excelente manhã, porque nós estamos com mais um programa Medicina e Saúde. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Nário Takamoto. Ele é urologista e oncologista. E para falar sobre esses assuntos relacionados à oncologia e também à saúde do homem, Mônica, antes de chamar o doutor na conversa, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Cláudia, bom dia, ouvinte, bom dia, doutor que está aqui. Que prazer esse sábado com esse tema fundamental que é falar sobre a saúde do homem. Temperatura tá fria ou não? Tá uma delícia. Tá delícia? Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Então tá joia. Ouvinte, nós vamos tirar as suas dúvidas sobre a saúde do homem, desmistificar e falar sobre o rastreamento do câncer de próstata, prevenção e tratamento, além das novidades e as novas tecnologias na medicina. Vamos receber e falar um pouquinho, então, com o Dr. Nário Takamoto. Bom dia, Dr. Nário. Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês, bacana. É um prazer sempre a gente poder falar um pouquinho sobre as doenças, né, que afetam os nossos homens, né? E eu começo dizendo, né, além de dar um bom dia a todos vocês, né, os nossos ouvintes, que o homem no mundo, mas sobretudo aqui no Brasil, a gente vive pelo menos uns 7 anos menos do que as mulheres. Verdade. É só sair na noite que a gente vê isso. Pois é. Doutor, vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história. Aonde o senhor nasceu? Opa, eu sou curitibano, né? É paranaense. Eu sou paranaense. Uhum. Então eu sou curitibano, eu tenho hoje 57 anos, então eu nasci em julho, numa época fria de 1967. Naquela época parece que fazia mais frio do que hoje. Pois é, e ainda mais em Curitiba, né, doutor? É. Ô, doutor, conta pra gente, o senhor tem na família médicos? Opa, meu pai é médico, meu pai é ginecologista, meu pai, ele estudou em Curitiba, na PUC. Uhum. E é até interessante, né, o mundo nos reserva algumas surpresas, né? Na festa de 50 e tantos anos, né, de faculdade do meu pai, eu descobri, né, que uma pessoa aqui da cidade era colega de turma dele, né? Então, o Dr. Nelson era colega dele de turma e tal. Eu já conhecia, a gente já tinha uma certa relação, né, com o Dr. Nelson e foi muito grato, né? Então você vê, eu voltei para as minhas origens, aí eu realmente voltei para as minhas origens, que eu tinha vivido. Meu pai, inclusive minha mãe, são vivos, eles moram hoje em Florianópolis. Uhum. Então eu tinha migrado para o sul, né, mais para o sul, para Santa Catarina. E voltei há cerca de 20 anos para Foz do Iguaçu. Ô, doutor, e por que o senhor fez medicina onde? Em Florianópolis? Eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E depois comecei a minha residência médica lá, e de lá eu fui para São Paulo. Para São Paulo. Aí eu fiquei no Hospital do Câncer de São Paulo, que ainda é um grande hospital, mas na época ele e o Hospital do INCA, né? Lá no estado do Rio de Janeiro, que eram os grandes responsáveis pela oncologia no Brasil, né? E o Hospital AC Camargo tinha naquela época uma coisa muito bacana, que vinha gente de toda a América do Sul, América Latina estudar lá. Eles tinham umas vagas reservadas para estudantes de fora. Então era um hospital bem assim universal. Era bem a bacana. gente ouve muito ainda falar desse hospital C Camargo. AC Camargo. AC Camargo, né? Ô, doutor, e por que daí veio para Foz do Iguaçu? Então, em 2001, mais ou menos, eu cheguei aqui em 2003, 2001 foi criado aqui um CACOM. Para quem não sabe o que é isso, o CACOM é um centro de atendimento oncológico. Então é uma unidade terciária que faz alta complexidade. Esse CACOM foi criado na época, isso foi um projeto na época
lá no Hospital Costa Cavalcante. Eles então trouxeram máquinas de radioterapia para cá, fizeram toda uma preparação, um centro de infusão de quimioterapia e começaram a trazer os profissionais, né? Então, por volta de 2003, eles estavam já muito grandes e precisavam de pessoas, né? E o Dr. Fábio Ubrich, que hoje é meu sócio, meu amigo, já era meu amigo, né, naquela época, porque nós fomos contemporâneos de residência, ele estava aqui e aí eu tive a oportunidade de vir compor junto com ele, né? E doutor, Takimoto japonês? Takimoto japonês. Esse eu sou um raro, não tão raro, né? Hoje tem bastante. Mas eu sou um exemplar daquilo que a gente chama de um jatalhano, né? Um jatalhano, meio japonês, meio italiano. Né? Então a minha mãe é de Jaraguá do Sul, aqui próximo, né? No norte de Santa Catarina. Terra da VEG, né? Que todo mundo conhece. Minha mãe é de lá. Minha mãe é enfermeira, né? Minha mãe é enfermeira, conheceu meu pai no Hospital Geral lá de Curitiba, né? Meu pai médico lá, conheceu, se casaram. E aí vieram perguntaram de médicos na família, aí vieram 3 filhos, né? 2 médicos e um dentista. Puxa. Então é uma família de pessoal da saúde. E influencia, Imagina, com certeza, Mônica, você tem um pai, né? As reuniões de família, os almoços, os assuntos, Imagina, né? que bacana. Como é que é trabalhar na área da saúde, doutor? Já que está falando que tem essa geração. Olha, eu sempre gostei, né? Eu sempre troquei eu era esquisitão, né? Eu sempre trocava minhas férias, né, para você ficar dentro de hospital. Pelo fato do meu pai ser médico, né, então eu tinha a chance de estar nos hospitais. Rapidamente eu fui assumido ali pelos amigos dele, né, que faziam a parte de cirúrgica. Em Florianópolis tem, inclusive, hoje o mundo de novo, né, dá algumas voltas, né. Havia lá em Florianópolis na época, existe lá, está lá, né, esse é um grande amigo meu, o Dr. Sérgio Miller, e o anestesista do meu pai, o Dr. Mário, um dia ele chega para mim e fala assim, cara, eu queria te dar trocar uma ideia com você, não quero que você me entenda mal, né? Não quero me meter na tua relação você com teu pai. Eu muito menino, faculdade, já indo lá bisbilhotar o meu pai. Ele falou assim, olha, se você... eu vi que você tem jeito, né? Você está no começo da faculdade, está aqui, tem final de semana, não tem horário, você está aqui, você gosta. Então, se você me permitir, eu queria ajudar você. Porque seu pai foi o cara que mais me ajudou na minha vida. Eu queria devolver alguma coisa para ele. Ai, que o que eu vou dar pro teu pai? Nem que dá um presente. Seu pai tem tudo, não precisa nada disso hoje. Então eu pensei que a melhor maneira de ajudar teu pai era ajudar você. Então, se você topar, né, veja, se você ficar com seu pai, trabalhando com seu pai vai te proteger como todos os pais protegem. Você vai ser um cara fraco no futuro. Então eu vou te botar com um cara, se você quiser, que é o Sérgio Miller, e esse cara tem uma galera lá que estuda com ele, e você aí vai crescer e tomando pau da vida e você vai ficar forte. Eu falei, ele tem razão nisso aí. Então eu comprei essa ideia e trabalhei durante toda a minha faculdade com o Dr. Sérgio, e o filho do Dr. Sérgio é casado com uma moça aqui de Foz do Iguaçu, moram lá em Florianópolis, mas a família da Ana é daqui de Foz do Iguaçu. Tudo lhe trazendo sempre para Foz do Iguaçu, tu né? Vê que coisa, né? Era para vir para cá. Pra vir e oncologia, por quê, doutor? Então, o Sérgio, né, esse é um pai, é um professor para mim, o Sérgio era cirurgião oncologista. E na época eles tinham, hoje ainda está lá, né, a Casa de Saúde São Sebastião, que era um hospital, era uma casa de saúde que tinha como, vamos dizer assim, uma natureza, né, oncológica, porque eles tinham lá um parque de radioterapia, eles tinham lá todo, né, a quimioterapia, e o Sérgio como cirurgião oncologista, então tudo isso estava lá, e eu via. Talvez, né, o fato, né, de um tio meu que era de uma cidadezinha lá do interior foi tratar um câncer quando eu tinha assim uns 15 anos de idade, né, era meu padrinho. Eles são de Joaçaba, né, aqui do nosso oeste, né, então não está muito longe daqui. E ele foi tratar, né, que naquela época não tinha isso lá em Joaçaba, tratamento oncológico, ele foi tratar. E eu era menino, era eu que levava ele para a Casa de Saúde São Sebastião, né, que era onde fazia o tratamento oncológico, era eu que levava ele lá, então eu tinha esse contato e eu via aquilo ali. Então esses médicos, eu já tinha algum contato, só que eu era muito menino na época, né? Depois a coisa foi se organizando e quando eu vi,
né, eu fui lá. E eu fui para fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Eles queriam que eu fizesse cirurgia de cabeça e pescoço ao longo daquele tempo. Então, quando eu fui para a residência em São Paulo, a minha obrigação era fazer cabeça e pescoço. Que aí eu iria voltar para trabalhar com eles como cirurgião de cabeça e pescoço. E até hoje o Dr. Kowalski, que era o meu chefe lá no Hospital do Câncer, em São Paulo, ele fala, pô, você me traiu, né? Porque lá pelas tantas, aí eu conheci um outro grande amigo meu, que é o Dr. Francisco Fonseca, que era o chefe do departamento de cirurgia, de cirurgia uro-oncológica lá do Hospital AC Camargo. E aí eu vendo ele operar, as endoscopias, a tecnologia me seduziu. Olha que legal. Então, as tecnologias de você olhar a via urinária por dentro, você olhar a bexiga, vai lá no rim com um ureteroscópio, aquilo me impactou. Eu acabei mudando, né, felizmente mudei, fui ser urologista oncológico, né, e a gente faz tudo, né, faz desde a urologia benigna até a oncológica. E é nessa questão que a gente vai entrar agora, né, Cláudia? Exatamente. Só pontuando a nossa audiência, nós estamos aqui com o Dr. Nário Takimoto, que é urologista e oncologista. Para você que está ligando o seu rádio agora, para você que está nos acompanhando, se você não conseguir acompanhar toda a entrevista, né, Mônica, depois a gente vai disponibilizar links, nós também deixamos gravado lá nas redes sociais e também no portal de notícias da Rádio Clube. Seguimos a nossa entrevista. Doutor, saúde do homem, né? E aí a gente vai pontuar hoje especificamente com relação ao câncer de próstata. Acho que vamos começar falando a próstata. O que é, né? O que é essa glândula? Qual a importância dela na questão da sexualidade do homem também, né? Sim. Que importância tem nessa questão até emocional e física? Sim. Bom, a próstata, ela faz parte, né, dos órgãos do sistema genital masculino. Ela está logo abaixo da bexiga e antes da uretra masculina, né? Então, o sistema genital masculino, ele tem uma certa integração com o aparelho urinário. Né? Então, a próstata, é por dentro da próstata que corre a uretra, que vai escoar o xixi, que é produzido nos rins e armazenado na nossa bexiga. Né? E a próstata tem a função de produzir líquido espermático, que é a maior parte do sêmen, que é não só o veículo, né, o condutor do espermatozoide, como também ele é o que alimenta, né? Ele tem açúcares ali dentro que alimentam o espermatozoide. Né? Então, a próstata, a função principal dela é produzir a maior parte do sêmen. Né? Então, para quem está numa função reprodutiva, tem realmente uma importância muito grande, porque sem o líquido espermático vai ter dificuldade, né? Claro que é possível você ter neném, mas vai ter mais dificuldade, né? Porque você não vai conseguir levar esse espermatozoide até onde precisa ir para fecundar a mulher, né? Lá nas trompas de falópio, né? Que é onde acontece o processo, né? No útero. Depois no útero, né? Então, para isso que serve a próstata. E a próstata tem uma relação grande também com o aparelho intestinal. Ele está próximo, ele está logo acima do reto, né? Então é por isso que é possível, através de um toque, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, você perceber e ver a textura da próstata. Né? Então, para o ouvinte que está nos escutando aqui, quer dizer, a próstata ela é fundamental, porque ela tem uma relação também com a questão urinária e intestinal, doutor. Quer dizer, é muito amplo e importante isso. Está tudo junto ali. E aí, veja, né? A parte intestinal é mais para a gente entender como é que se faz o diagnóstico das doenças da próstata. Né? E agora, do ponto de vista dessa mescla, ou de fazer parte o sistema urinário junto com o sistema masculino, e a próstata está envolvida nisso, é muito importante, porque as doenças da próstata, elas têm uma vertente que ela pode atrapalhar mais o sistema urinário, que a gente pode falar sobre isso, que são os tumores benignos da próstata, que é o crescimento benigno da próstata. Então, o crescimento benigno da próstata não mata. Né? O nosso ouvinte, as pessoas, né, os homens e as mulheres, né, porque, por incrível que pareça, às vezes são as mulheres que vão ajudar o seu marido, o seu pai, né, a identificar o problema. Né? Então é muito importante que todo mundo entenda. Né? Eu adoro quando a mulher vai no meu consultório junto, porque quem manda na gente vai junto, é mais fácil, né, a gente resolver os problemas do homem. Né? Mas, brincadeiras à parte, é muito importante, então, entender que tem pelo menos duas vertentes importantes a próstata. Uma vertente mais benigna, que vai trazer problemas para o sistema urinário, então vai ocasionar obstrução, porque como a uretra passa no meio da próstata, à medida que a próstata cresce, ela aperta a uretra. E aí o xixi já não sai com
aquela tranquilidade. Ele já começa a reter o xixi. Aí já tem esses sintomas de dificuldade, retenção. Por isso que vai mais vezes. Ao banheiro. Faz aquele xixi Fininho. um pouquinho. Dali a pouco tem vontade de ir no banheiro de novo. É isso aí. É sobre isso. Aí são tumores, doutor? Então, é um tumor benigno, né? Na verdade, é o crescimento benigno da próstata. Né? A gente nem gosta de usar muito a palavra tumor, que já assusta, né? Então, o crescimento benigno, a gente chama isso de HPB. Hiperplasia prostática benigna. Então, a hiperplasia prostática benigna não mata ninguém. Mas, ao longo do tempo, se não for visto por um urologista, pode, eventualmente, aquela bexiga, de tanta força que ela faz, ela cresce tanto, fica tão espessa, que ela não tem mais força para jogar o xixi para fora. Sabe esse pessoal do bodybuilder, esse povo que faz muita musculação para crescer um músculo, chega a uma fase dessa, vamos dizer assim, dentro da evolução deles, que se ele não tomar cuidado, ele fica tão forte que o músculo não é mais funcional. Ele só é estético, ele só parece grande, mas ele não tem mais força. Né? E a bexiga, a analogia, né? A bexiga também pode acontecer isso. Ela pode espessar tanto, que ela não tem mais força, ela não é mais funcional. Aí é aquela coisa triste que às vezes a gente vê, né, principalmente em cidade de interior, onde tem alguns recursos mais escassos, o homem com aquele cachorrinho, né, que eles brincam, né, aquela sonda, daquele pacotinho e o xixi saindo pela sonda. Isso é que a gente não pode permitir, né, que aconteça com os nossos homens. Ô, doutor Nário, e qual é a indicação, então, para quem já está nesse estágio, fazendo esse xixi recorrente, toda hora indo no banheiro e tal, o que essa pessoa deve fazer? Primeira coisa, como isso é benigno, ninguém precisa ficar com medo, né? Outra, todo mundo, por exemplo, essa noite, né, eu urinei de um jeito, na outra noite vou urinar de outro jeito. Então isso é dinâmico. Então ninguém precisa ficar assustado com isso. É normal. Depois dos 50, você vai urinar um pouco mais fino. O meu jato já não é um jato igual eu tinha quando tinha 20. Natural que seja assim. Mas quando a pessoa começa a perceber que isso está ficando cada dia pior, e às vezes o danado, como isso é benigno, às vezes você não percebe isso. Né? Ele engana a gente. Então, o urologista, ele observa o espessamento da bexiga, o quanto está sobrando de xixi, e aí ele vai avisar para você, olha, o melhor é você tratar. E aí depois a gente pode conversar, né? Isso aí talvez seja... hoje, né, a tecnologia é muito bacana, né? Então, a cirurgia laser da próstata, hoje é um xodó para mim. Eu acompanhei isso desde o começo. Conheci isso em 2016 na Alemanha, quando a gente estava num congresso na Alemanha. Isso foi uma jornada, isso caberia uns 2 programas para a gente conversar, a jornada de uma ideia. Né? Eu vi a ideia do começo, os 2 brasileiros que estavam começando com esse negócio. Eu fui o 5º camarada no Brasil a fazer essa cirurgia. Olha. E hoje está decolando. Né? Eu vou a São Paulo constantemente para a gente ensinar o povo a trabalhar com essa tecnologia. E é bacana, né? Você ver uma ideia, ela chegar até isso estar implementado. Né? Nos últimos 10 anos, a tecnologia deu um grande salto. A gente sabe de todos os setores. Nós, comunicação, nós estávamos aqui um pouquinho antes da entrevista falando sobre isso. E dentro da medicina, na área da saúde e estética, então nem se fala. Verdade. Né? É um salto gigantesco. Mas só que essa doença, ela é silenciosa e traiçoeira. E nós temos uma classe de pessoas, os tal dos homens, os senhores, que são pessoas difíceis, que não querem ir para o médico. Né? Graças a vocês, nós somos melhores, mas somos difíceis. São resilientes. Não, resilientes não, teimosos pra caramba. Doutor, quais são os exames que existem? Porque os homens não querem o tal do toque. O que hoje existe? Qual é a idade que tem que fazer, né, Mônica? Eu fico imaginando que a nossa audiência está aí grudadinha com o ouvido no rádio, pensando o que o doutor Nário Takumoto vai contar pra gente agora em relação a isso. Vamos lá, olha só. Então vamos agora falar, a gente falou da coisa benigna, que tem que ser vista casualmente na sua rotina, que você vai fazer exames todo ano, que é uma coisa que o homem tem que aprender. Todo ano ele tem que ir lá no... Né? Vai no seu ginecologista. Como a mulher, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer, né? A mulher vai no ginecologista, eu brinco, né? Você tem que ir no seu ginecologista, né? Que é o urologista, na verdade, né? Então vai no urologista que ele vai avaliar você. Mas veja, vamos agora falar do câncer, do tumor maligno, que é a outra vertente que pega o homem. E que também, a semelhança da doença benigna,
ele não dá muitos sintomas. Quando ele dá sintomas, veja, se nós esperarmos para tratar os homens, quando eles tiverem sintomas, vamos todos, ou todas as vezes, ou na maioria das vezes, vamos chegar muito atrasados. Tá? Então, a doença, o câncer prostático, ele é silencioso, ele é traiçoeiro, e não é possível, através daquilo que você sente, nosso ouvinte, você falar, não, eu acho que eu estou com câncer, vou no médico. Não, você tem que ir no médico para ver se você está. E aí, a partir dos 50 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia orienta que os homens façam check-ups anuais, onde ele faça 2 examezinhos muito simples. PSA, a gente vai falar sobre ele, o que é, e o toque retal, que aí a gente não precisa, né, não queremos falar sobre ele, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, porque é preciso desmistificar, não é assim tão complicado, né, você fazer um toque retal. Mas então, o que é o PSA? O PSA é um acrônimo, né, de antígeno prostático específico. Lembram que a gente falou da próstata, a relação dela, né, com a produção do esperma? Né? Então, um dos açúcares que a próstata produz é o PSA. Qual é a função do PSA? O PSA é o açúcar, né, uma proteína, é uma glicoproteína que faz a liquefação do sêmen. Quando nós ejaculamos como fosse uma gelatina. Por quê? A natureza tem uma razão para aquilo, né? O Dr. Francisco lá em São Paulo, ele sempre fala, tem alguma razão, né? A natureza sempre tem uma razão. Então, quando você ejacula, ele é grosso e ele é como se fosse uma gelatina, é para o esperma colar no colo uterino, colar no útero. Porque aí o PSA começa a trabalhar ao longo dos minutos, vai liquefazendo, e aí vai dando tempo para o espermatozoide sair nadando pelo canal endocervical, o canalzinho do útero, né, por onde sai a menstruação, corre e vai fecundar o óvulo lá dentro, né, do útero ou nas trompas de Falópio. E aí, mais tarde, o nenenzinho vai nascer ali, né? Então, tudo aí, inclusive, serve de alimento ali para o espermatozoide nesse trajeto. Então, na década de 90, que começou a grande virada da urologia mundial, da uro-oncologia. Na década de 90 foi descoberto o PSA. E se descobriu que o PSA, quando ele sobe no sangue, tem alguma doença na próstata. Então, o PSA não é um marcador perfeito, né, de doença, mas é o melhor marcador já criado até hoje no mundo. Com relação ao câncer de próstata? Com relação a qualquer doença. Poucas doenças você consegue. A maioria dos marcadores de doença são sinais clínicos. Né? Febre, manchas vermelhas na pele, sarampo. Né? Aí são alguns marcadores que você faz, né, para fechar o seu diagnóstico, vamos dizer assim. Né? O PSA, de longe, é um exame excelente, mas ele não é perfeito. Então, toda vez que você tiver alguma afecção, alguma doença na próstata, que causa ou inflamação, que é a prostatite, ou crescimento benigno, que é a HPB, que não mata ninguém, e mesmo o câncer, vai subir. Então, o urologista ele tem que estar familiarizado com isso, porque dependendo de como cresce esse PSA, a gente chama de PSA doubling time, né? O tempo de duplicação do PSA. Por isso que é importante, ao longo do tempo, por exemplo, a gente a sociedade orienta a fazer isso a partir dos 50. Mas veja, o paciente vai no meu consultório com 40, a gente já pede um PSA. Para ter a linha de base. Vai acompanhando. Você vai acompanhando. Então, quando você vê essa curva fazendo a diferença, às vezes você pega a doença muito, muito no início, a ponto de você não precisar tratar. De cara. De cara, você só vai fazendo acompanhamento. Então, são 34 anos que foi descoberto. Né, por aí. Mais ou menos para fazer esse tratamento. E houve alguma mudança dentro desses 34 anos? Tipo, por exemplo, dá para baixar mais a idade? Não realmente a partir dos 50? O que o senhor indica para a nossa audiência? Então, aí a nossa massa de audiência de homens, prestem atenção, meninos. A partir dos 50 tá bacana, mas eu acho que, assim, para o homem de uma maneira geral, que está indo, né, esse camarada antenado, século XXI, ele vai começar a fazer. Eu recebo doentes hoje, pacientes, nem vou te falar que são doentes, com 18. Tem menino que vai com 16 anos de idade no teu consultório. Então, lá
pelos 40 anos de idade, é bacana você já fazer um PSA de base. Então, à medida que você vai no seu médico, ele vai fazer isso. Então, é importante, sim, fazer esses exames e você acompanhar. Toque só a partir dos 50, não precisa fazer antes. Porque, por que se faz isso? Nós estamos falando de saúde pública. Porque o maior número de cânceres de próstata vão ser pegos numa fase importante a partir dos 50. Se a gente procurar lá pelos 40, vai achar também. Mas não é necessário a gente sair procurando. A gente tem a experiência americana nos Estados Unidos, onde durante muito tempo eles usavam um ponto de corte para PSA. Aqui no Brasil a gente usa 3,5. A partir de 3,5 a gente entende que tem que fazer alguma coisa. Nos Estados Unidos isso era menos, era 2,5. Então nos Estados Unidos se fez muito diagnóstico muito precoce. E aí qual que é o risco disso? Você sair operando um monte de gente que não precisava operar naquele momento. Você poderia esperar um pouquinho mais de tempo. E se sabe, né, por estudos até de cadáver, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas estudos, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos e na própria Europa, que a partir dos 100 anos, todo homem tem câncer de próstata. Todos os homens. A partir de 100 anos? 100 anos. A partir de 100 anos, todo mundo tem câncer de próstata. Aí você fala, mas então todo mundo vai morrer? Não, tem gente aí com 120 já, né? 120 anos vivendo. Então, se observa que nem todo o câncer de próstata ele se desenvolve do ponto de vista clínico. O que eu quero dizer com isso? Nem toda doença, né, vamos chamar assim, histológica, né, que está lá no órgão, né, a doença celular, nem toda doença vai virar doença clínica, com metástase óssea, e que vai matar a pessoa. Então, hoje a gente já caminha, é bom fazer o diagnóstico, é bom que faça de maneira precoce. Por exemplo, chegou lá no meu consultório um paciente com 45 anos. Ele, por um acaso, o urologista dele fazia os acompanhamentos direitinho, lá ele tinha, né, todo esse cuidado, e descobriu que ele fez uma duplicação do PSA nos últimos 12 meses, estava com 0 alguma coisa, agora está com 1,5. Nós vamos fazer exame desse camarada e vamos diagnosticar. Só que dependendo das características histológicas desse tumor, que a gente chama, né? A microscopia dele, tem uma classificação chamada de Gleason, esse PSA, a gente coloca ele num nomograma, que é uma equação médica para tentar entender a evolução desse paciente, né? Existem alguns nomogramas para a gente fazer isso, e você vai, a partir daí você vai falar, esse cara tem que operar. E pode ser que você pegue um cara com tumor agressivo que tinha que operar naquela hora. E pode ser que você pegue, ou na maioria das vezes, você vai pegar pacientes com doença que não é significativa e você fala, não é para operar, nós vamos só te acompanhar. E um percentual desses pacientes você vai precisar operar, e aí entra as tecnologias que a gente vai falar, e um percentual também não vai precisar, vai ficar a vida inteira com aquela doença, ele sabe que tem aquilo, tem que estar monitorando, mas não necessariamente vai operar. Você veja a importância do acompanhamento, né, Clau? Sim, é importantíssimo. Eu ainda tenho mais uma pergunta, doutor. Por favor. Em relação ao toque, o exame retal. É retal ou de toque? Toque retal, toque isso aí. retal. Depois dos 50, faz uma vez por ano Uma vez ou por ano. fez o primeiro ano? Tá tudo legal. Depois continua fazendo só o PSA ou Então, não? Como é que funciona? É uma boa pergunta. O orientado é a cada 2 anos. Normalmente, quando a gente encontra um paciente que tem uma próstata muito tranquila, não é muito grande, você consegue sentir bem e não tem nódulos, ele não tem história familiar, ele é um paciente que ele tá magrinho, né? Ele não tá obeso, que são os fatores de risco para a doença, né? Se esse paciente está muito bem e o PSA dele é baixo, a gente não precisa fazer toque todo ano. A gente faz a cada 2 anos. Qual que é o objetivo do toque? É pegar o câncer que não produz PSA. Existem tumores, cânceres malignos que não produzem PSA. Só pega no toque. Então você vai somar ali com o PSA. Então veja, e o toque, por que toque? Porque é mais barato. Você pode fazer outros exames? Pode, mas é caro. Então, por exemplo, não quero fazer toque. Tem exame para isso, só que é caro. Você não consegue ter isso para todas as pessoas, né? Pelo valor. Mas se você juntar só PSA, você tem 75% dos cânceres diagnosticados. Já tem esse número. Se você faz o toque junto com o PSA, você tem 98,5%
de pacientes diagnosticados. A cobertura é muito maior. Então, olha, para o ouvinte, veja a importância do exame de toque, até para a gente desmistificar, né, doutora? A gente vê que é uma parte física nossa, em que o médico vai conseguir tocar a próstata, examinar o tamanho, é isso? É o que eu estou entendendo? Examina o tamanho, a textura, né, se tem nódulos. Né? Eu costumo brincar, né? Para quem estiver no rádio não vai entender, mas quem está vendo a gente vai entender. Se você esticar a sua mão assim, né, ó, se você esticar a sua mão assim, essa região aqui a gente chama de região entre o dedo polegar e o dedo daqui do lado dele, o né? indicador. O segundo dedo, né? Obrigado. Se você contrair, você cria esse músculo aqui. Esse músculo chama hipotenar. Então, se você fizer assim, ó, um toque, se você apertar com o seu dedo, é assim uma próstata normal. Se você apertar no meio dessa coisinha mole, tiver como aqui o osso, uma coisinha dura assim, isso é câncer. Olha que explicação. Para quem está ouvindo, o doutor explicou muito bem. Acho que só quem está no rádio já entendeu. É encostar o dedo polegar no indicador, apertar entre essa curvinha dos dois dedos aqui. Realmente, eu nem sabia que tinha um músculo aqui, doutor. Tem um músculo. Tem um músculo aqui. Aperta aí para você ver uma coisa. Você tem que me chamar um dia aqui pra gente falar da coisa que eu... Porque assim, né, você vai me perguntar, poxa, prevenção, como é que se faz? Existem 3. Prevenção, realmente prevenção, que é a prevenção primária. Para isso só tem uma coisa, a força, e aí que é a dificuldade da gente. A força são as próprias pessoas. Então você precisa mudar hábitos, perder peso, comer bem, abandonar a comida de pacotinho, comer comida de verdade, carne, peixe, frango, sabe? Ali da colônia, né? Isso que é o que faz realmente a diferença. Vegetais, não comer coisinha de saquinho. A gente tem que diminuir picos glicêmicos. Você sabe, tem uma tecnologia hoje muito grande com alimentação. Muito grande. Se você já se sabe que várias doenças como Alzheimer e o próprio câncer está relacionado à incidência, né, o uso grande de açúcares. E quando eu falo de açúcar, não estou falando só de açúcar branquinho. Estou falando de qualquer tipo de açúcar. Pão é açúcar. Macarrão é açúcar. Lasanha. Então, a prevenção é mudar a maneira de você comer, perder peso. E aí você faz a prevenção primária, que é evitar a doença. A prevenção secundária é essa que nós estamos falando. Então você vai no consultório do seu médico, ele faz diagnóstico no início e consegue, a partir daí, você consegue fazer o diagnóstico precoce e prevenir vamos dizer, o tratamento com as suas sequelas. Né? E a prevenção terciária é você treinar os colegas para a gente não ter, né, os pacientes sendo mal operados e a doença progredir. Né? Mas tem muita tecnologia na área alimentar que a gente pode, assim, acho que a gente tem que pensar sobre isso aí. Eu até acho que vou perguntar um mito aqui, se é verdade ou se é mito, com relação aos embutidos. Dizem que também é extremamente problemático a questão do câncer de próstata. Por causa do muito sal que tem, e, obviamente, os defumados, eles contêm algumas substâncias que são, a gente chama de oncogenéticas, né? Ou são oncogênicas, eles alteram, né? São substâncias que têm anéis de benzeno, que a gente chama, e essas substâncias, elas têm o poder de alterar o DNA da célula, da gente. Você já parou para pensar que, pelo menos, né, que as pessoas comem 3 vezes por dia, né? Você já parou para pensar que 3 vezes no dia você cria um estresse absurdo pro seu corpo? Porque você sabe, né? O corpo faz tudo para manter aquilo que ele conhece bem, suas células. Aí você põe para dentro de você um monte de coisa diferente, carne, vegetais, bactérias, fungos, tá tudo isso na comida. Então, a alimentação é um estresse pro corpo. Tem que entrar macrófago, são, né, células de defesa, leucócitos, tudo isso tem que... Demanda uma energia, uma movimentação. Demanda uma energia do corpo. Entende? Então, essa ideia de você comer muito e comer muitas vezes ao dia é uma ideia questionável. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, é interessante a gente olhar para o nosso corpo como algo vivo, né? E que a gente está no comando disso, né? Mas o problema de tudo isso, doutor, são o excesso de informações, porque é muita informação. Hoje, muitos profissionais, nem todo mundo que tem uma formação boa, e tudo vai mudando muito, né? Falava antigamente, por exemplo, o ovo era bom, depois o ovo virou um vilão, agora o ovo é bom de novo. E aí, como é que nós, meros mortais, que não temos todo esse entendimento, vamos saber o que é bom e o que é ruim? Então, vamos lá. Isso é uma responsabilidade que a gente tem que ter,
né? Bacana esse programa de vocês, quero vir mais vezes aqui. Né? Venha, o oferecido, tá, né? Mas o senhor nem sabe que o senhor nem sabe que nós temos exatamente esse projeto para trazer o senhor mais vezes. Olha só. Então a gente tem um papel de informar a sociedade, né? O médico, ele precisa informar a sociedade, a gente precisa conversar com a sociedade para a gente tentar trazer as melhores coisas. Mas como resolver isso? Né? A gente está na fase das fake news. Cara, vamos pensar. A gente estava falando, você mesmo comentou aqui hoje de manhã, né? Tá friozinho, não vamos nem reclamar, vamos curtir esse frio. É a mesma coisa. Que bom que tem internet. Que bom que tem um monte de gente entrando. Que bom que tem um monte de gente colocando informação. Porque não importa se é verdade ou não. É informação. Quem tem que ter a responsabilidade de entender se aquilo ali é verdade ou não. Agora, sozinhas? Não. Com jornalistas do gabarito de vocês, com médicos, com profissionais. E a pessoa tem que olhar, ver, avaliar e entender se aquilo é o melhor. Né? O ideal, eu sou um cara, né? Eu sou o São Tomé. Eu só acredito vendo. Então, veja, é muito importante a gente ajudar as pessoas buscarem as próprias informações. E todo mundo tem condição. Poxa, hoje, antigamente os médicos ficavam chateados com o Dr. Google. Eu adoro quando o paciente entrou no Google. Porque aí ele já vem com as formulações, ele já entendeu um pouquinho daquilo. E se ele não entende aquilo que eu estou falando, ele não entende aquela que é a minha proposta, pode ser uma cirurgia robótica, que a gente faz bastante. Tecnologia, robô. Né? É ótimo. Um dia de internação. É um negócio, né? Eu operei um amigo agora, operamos no dia seguinte, meu amigo, passei no hotel, no hospital, peguei ele e voltamos para Foz do Iguaçu. Né? Mas, veja, e ele preocupado com aquilo tudo, conversamos várias vezes, e mesmo sendo uma experiência tão boa assim, né, se ele não entendeu aquilo tudo, não dá certo. A cirurgia robótica hoje tem vindo para ficar mesmo, né, doutor? Não, já é uma realidade. Se quiser explicar para o nosso ouvinte o que é essa cirurgia robótica, né? Para quem não entende, enfim, o que ela traz de avanços. Mas, doutor, antes do senhor explicar, deixa eu falar para a nossa audiência, porque quem vai ligando o rádio agora, tá lá no carro, deve estar curioso, mas quem é esse doutor que está falando aí na Rádio Clube? É o doutor Nário Takimoto, ele é urologista e oncologista e tem a clínica CIOP aqui em Foz do Iguaçu, super conhecido. Daqui a pouco o doutor vai contar também que opera, não aqui em Foz também, eu sei que ele opera em um hospital super badalado aqui do Brasil, e o doutor vai contando pra gente. Pode responder a pergunta da Mônica, então, doutor? A cirurgia robótica é uma coisa que veio para ficar, ela está no Brasil, aí já fazem pelo menos aí, ela entrou com mais força a partir de 2012 no Brasil, então aí tem pelo menos 12 anos que ela está com força total. Só em São Paulo nós temos ali onde a gente trabalha mais, né, naquele espigão ali entre a Avenida Paulista, que tem os principais hospitais, ali a gente opera cerca de 30, né, plataformas, pelo menos. Nós temos aí umas 30 plataformas rodando, talvez não só ali, né, mas em todo o estado de São Paulo deve ter umas 30 plataformas, eu penso. Hoje no Brasil são mais de 100 plataformas. Cascavel já tem robô. Cascavel já tem robô, a gente vai começar a operar lá agora, a gente está em negociação com eles para começar, porque tem pacientes que não querem ir para São Paulo, apesar de toda a estrutura que a gente consegue, tem gente que quer ficar aqui, então a gente vai começar a operar lá. E Foz, a gente já fez, nós estamos aí há alguns anos brigando, se tem alguém do dinheiro aí me escutando, venha conversar comigo, que nós vamos criar um bom negócio para a pessoa, né, para o empresário, que é botar um robô aqui. Vai ter gente que vai precisar e ele vai pagar a plataforma, né? E os pacientes vão ser melhores atendidos. A cirurgia robótica, por que ela não vai mais embora? Porque não é o robô que opera, né? Vamos desmistificar isso. Quem opera é o cirurgião. Você tem que ter toda uma preparação, você tem que estar certificado, né? Em 2015 eu fiquei um tempo na França. Foi lá que eu tive o contato, porque aqui no Brasil não dava muito pra gente chegar perto do robô naquela época, porque era muita gente, os professores é que estavam ainda na fase de desenvolvimento naquela época, então a gente não teve a oportunidade de chegar naquela época. Eu comecei a entrar no robô, eu me certifiquei em 2018, aí em 2018 eu consegui chegar, mas na França já em 2015, a gente via muito, né, a quantidade de procedimentos e eu vi desde o começo que não tinha muito como você brigar. Por quê? Em primeiro lugar, né, a câmera do robô magnifica, ele aumenta mais a imagem do que a câmera da laparoscopia. Tá?
Até é bom explicar, né? A tecnologia não chegou direto no robô. Antes teve uma coisa chamada videolaparoscopia, que já é uma cirurgia minimamente. Hoje a gente tem cirurgias minimamente invasivas, a laparoscopia e a robótica. Laparoscopia nós fazemos aqui em Foz do Iguaçu, não só eu, outros colegas, né, fazem laparoscopia aqui em Foz do Iguaçu, que é você operar com aqueles furinhos na barriga, vendo uma televisão, um monitor, Sim. com umas pinças compridas, e você, manuseando essas pinças, você opera por pequenos cortes. A próstata, né, na maioria dos homens, é uma coisa pequenininha, 20, 30, 40 gramas. Por que você vai fazer um corte grandão para você tirar a próstata? A próstata fica debaixo do osso da pubis. Você não consegue olhar. Né? Eu brinco com o paciente, você teria que... Né, quem estiver olhando a gente no streaming vai ver. Né? Você tem que abaixar a sua cabeça assim, né, imaginando que o paciente está aqui, botar a sua cabeça dentro da barriga, porque a próstata está lá embaixo do osso. Sim. Então, quando você põe um cortinho no teu umbigo, vai com a câmera lá dentro, eu opero muito melhor. Quando a gente operava aberta, e, né, eu já me denunciei, né, já tô velho, né, 57 anos, eu vi muita coisa. Então, Jovem. Mas no começo, a gente operando assim, você não enxergava direito o que você fazia. Era uma cirurgia, a gente brincava egoísta. Só quem está operando olha, porque... Se quem está operando não põe a cabeça, deixa outra pessoa olhar que está te ajudando, não dá certo. Então você tinha que ajudar, quando eu era residente, você tinha que ajudar a fazer força, né, para o médico poder operar, o cirurgião poder operar. E você não via nada. Hoje, com a laparoscopia, você enxerga o que você faz. Mas e o robô? Por que o robô é melhor? Porque ele aumenta mais. E, fundamentalmente, né, esse movimento da mão que a gente tem, que é fantástico, a maior obra da engenharia biológica é esse movimento da mão. As articulações. Tem estudos que mostram que à medida que a mão nossa chegou nesse nível, que o dos bichos é um pouquinho diferente, né? Sim. Então, à medida que a gente foi evoluindo e a nossa mão ficou desse jeito que ela é hoje, o nosso cérebro desenvolveu. Existem estudos que demonstram isso. Não é que demonstram, mas que sugerem isso, né? Então, a mão é muito importante. O robô, ele criou na pinça, que é dura, quando eu faço laparoscopia ela é dura, eu não consigo ter essa mobilização, ele fez esses movimentos lá na ponta, que é onde eu opero e interessa. Nossa. Então o robô, além de filtrar o meu movimento, não tremer, além de ele ser forte, além de operar com 4 braços, um é a câmera, né? 2 eu estou operando e o 4º braço ele serve para afastar, eu sou ao mesmo tempo 4 cirurgiões. Então o robô, ele aumenta as minhas habilidades. Para qualquer um não, para quem está treinado, né? Ô, doutor, e aqui em Foz, então, a gente não tem esse robô? Ainda não, mas vai chegar lá. Ô, doutor, olha só, a gente, mês que vem é Outubro Rosa, e se fala muito, a gente vê muitas médicas, a gente vê campanhas do governo, a gente vê o comércio envolvido com isso. O que falta para nós fazermos isso com o urologista, com esses médicos? Assim, eu estou admirada de ver um médico com tanto conhecimento, que opera fora, que tem toda essa bagagem, e assim, a gente não vê essa comunicação, a gente não vê esse marketing em cima disso. O que falta? Não dá dinheiro, doutor? Não, eu acho que a gente... Eu estou descobrindo, né, esse mundo da comunicação, e reconheço, né, que o pessoal ainda chega, pacientes, né, pra gente que fala assim, nossa, as pessoas não conhecem vocês, né? Eu acho que a gente erra, nós médicos erramos ainda muito por a gente ter um certo preconceito em fazer comunicação, né? Então a gente precisa entender que além de médico, a gente precisa dar aula, a gente precisa ensinar e a gente tem que se comunicar para que todo mundo veja isso, né? Então acho que, de fato, isso é uma autocrítica que eu tenho, concordo perfeitamente com você. A gente precisa melhorar muito. Eu preciso melhorar muito, eu preciso ir a mais programas, a gente precisa mostrar mais isso. E depois a gente tem que articular com a sociedade. Foz do Iguaçu, né, é uma cidade fantástica. Eu adoro morar aqui em Foz do Iguaçu, poderia estar em São Paulo. Foz do Iguaçu não tem para ninguém. Por quê? Para pensar. Nós estamos num país, nós estamos numa cidade que é quase um país. É, né? verdade. Você tem ali o Paraguai, você tem a Argentina, né? Então nós estamos na chamada tríplice fronteira. Isso te dá uma oportunidade absurda, né? De não só cultural, de conhecimento. Você tem aqui as maiores empresas de logística. É comum você conversar com um camarada que ele tem lá uma empresa com mais de 100 caminhões.
Sabe o que é você administrar 100 caminhões? Isso é uma loucura. Sim. Né? A logística disso é só quem teve caminhão sabe. Sabe a loucura? Então você tem aqui várias empresas de pessoas fantásticas que levam a coisa de todo o Cone Sul para o Brasil e vice-versa. Você tem aqui o agronegócio, que é um absurdo. Sim. Você tem as maiores empresas, né, de agro, né, dos insumos. Né, tem empresas fantásticas, tem pessoas fantásticas nessa área. Né? Então eu vejo assim, a gente tem muita gente boa. Só que a gente precisava conversar. Nós precisávamos botar numa mesa o camarada do agronegócio, o médico, o camarada da CIF? Inclusive, eu faço parte hoje do Codefos, lá na área nós temos lá a Câmara Técnica de Saúde, né? A gente tenta fazer isso. A gente precisa juntar essas pessoas para conversar e planejar a cidade, independente de governo. E agora, não vou fazer campanha, mas nós temos uma chance, vamos escolher muito bem o nosso prefeito. Sim. Nós temos a chance de colocar uma pessoa bacana. E aí, se a gente puder conversar com o prefeito, conversa com a sociedade civil organizada, não precisamos de governo federal. A gente não precisa de... E aí, o governo estadual, hoje a gente tem, né? Eu vi recentemente a entrevista do nosso governador no Dávila, né? E eu falei, cara, esse cara realmente é muito bom, né? Ele tem ideias novas. Então nós precisamos juntar as pessoas que querem desenvolver Foz do Iguaçu. Eu acho que isso é muito importante. Aí você importante. traz robô, que é uma coisa bacana. Durante anos, eu achava um absurdo não ter hospital público, que é o hospital municipal. Sim. Fizeram hospital municipal. Foi uma coisa fantástica. Mas agora não tinha hospital privado em Foz do Iguaçu. Sim, não verdade. tinha. Veja, você tem um hospital institucional, muito bom. Mas você não tinha um hospital totalmente privado. Agora a gente tem, que acabou de inaugurar. E em breve vai inaugurar um que segundo... Que é o Unimed Foz. Unimed Foz. É a nossa parceira aqui da Rádio Clube. Fantástico. O hospital deles ficaram muito... O hospital nosso, porque eu sou cooperado da Unimed, ficou muito bom. O iguaçuense vai ser muito bem tratado lá. Nós temos que melhorar muito, né? A gente vivia num hospital pequenininho, estamos num hospital grande agora. Os procedimentos, as coisas todas precisam avançar. Mas vai ficar muito bom. E em breve vai ter outro hospital na cidade, um hospital também totalmente privado, que quase a gente trouxe um robô para eles, que vai ser uma coisa também diferente na cidade. Então, a cidade está com muitas coisas novas. A medicina está melhorando muito. De quando a gente veio, que a gente tinha, né, Mônica, lá uma Santa Casa, nós tínhamos aí só o Costa, né? A gente só o Costa e a Santa Casa. A gente vê que está melhorando muito, muitos médicos também vindo para cá, muita tecnologia, muito conhecimento, mas o que falta são campanhas institucionais, com tanta valorização do homem quanto da mulher. Lembrando que, né, tem todo o mito ainda do homem, o próprio preconceito em relação a isso. Doutor, é conversa que não acaba mais. É verdade. Para quem está ligando o rádio, para quem está conosco, nós estamos falando, não pegou o nome do doutor, é o doutor Nário Takimoto, ele é urologista e oncologista, proprietário também da clínica CIOP, aqui em Foz do Iguaçu. Um dos sócios. Né? Um dos sócios. E que é um centro especializado em oncologia, né, aqui em Foz. Doutor, eu vou trazer uns dados aqui para a gente voltar para esse assunto da questão da saúde do homem, do câncer de próstata. Vamos lá. Então, a gente tem dados do Ministério da Saúde que diz que, o senhor já citou aqui, né, que o homem vive em média 7 anos a menos que as mulheres. Verdade. Bom, e tem uma pesquisa de 2023 que revelou aí que 51% dos homens atribuem a rotina estressante como principal empecilho para cuidar melhor da saúde, né? Desculpas. Pois é, olha só. Enquanto 32% disseram que acesso à saúde é o maior problema, enfim. E aí a gente tem alguns pontos que eu achei importante a gente trazer. Ele fala da demora do atendimento e ele fala da vergonha pela exposição do corpo aos profissionais, que o homem tem. Acho que é uma coisa legal para a gente colocar. O medo da descoberta de uma doença grave. Estereótipos da questão do gênero, enfim, dificuldade. Será que eu posso me cuidar? Será que eu posso me permitir a isso, né? Então, eu gostaria que a gente falasse sobre isso, até porque eu tenho muito próximo na minha família um câncer de próstata, né? Sim. Que teve uma operação, 10 anos depois o câncer voltou com tudo. Então, assim, eu sei da importância do PSA, da importância do exame de toque, enfim, não só da prevenção, mas do acompanhamento, né? Às vezes 1 ano faz a diferença, quer dizer, o homem que está nos escutando hoje, é importante desmistificar isso. Verdade. Bem colocado, Mônica. É uma jornada, né? À medida que você faz um diagnóstico, né, de um câncer, você vai ter que operar
ou não, ou fazer radioterapia ou quimioterapia, depende, né, do tipo de câncer, mas na próstata, normalmente a gente prefere operar, e esse paciente ele vai seguir uma jornada, você vai acompanhar ele durante um certo tempo, né? Em média, a gente orienta acompanhar 10 anos, mas até 15 anos é bom você acompanhar, por conta que até 15 anos a doença pode voltar, né? Então, é um passo de cada vez, né? Mas aí entra, né? Acho que esse segmento, né? Não é um segmento doloroso, você vai estar fazendo PSAs e alguns exames, você vai estar acompanhando. Normalmente a gente faz isso no primeiro ano, a gente segue esse paciente mais de perto, né? Nos primeiros 2 anos, você faz a cada 3, 4 meses, você está fazendo um PSA e acompanhando esse paciente, e depois a cada 6 meses, até o 5º ano, e do 5º ano em diante a gente acompanha só anual, já volta à vida normal. E você tem que estar atento que isso pode subir. Hoje em dia, de novo, com tecnologia, há algum tempo atrás, quando essas poderia voltar, né? Você não sabia onde você volta a doença do câncer de próstata. Hoje, nós já temos condição. Você pode fazer um PET-CT, que é aquela tomografia, né, junto de um radiotraçador e tentar localizar, né? O PSMA é um radiotraçador específico para câncer de próstata. Olha que bacana. Então, o PSA começou a subir. Estava lá 0,1, 0, agora 0,2, 0, opa, tem alguma coisa. Existem os critérios, você vê lá que cresceu 2, 3 vezes na sequência, você já começa a ficar atento. E você começa a se preocupar de 0,2 até 0,4, aí você precisa tratar. Já tem estudos que mostram que se você não tratou, né, não está nenhum, está 0,4. Porque como ele não tem próstata, não pode ter nada. Então, se tem alguma coisa, porque tem alguma célula prostática desenvolvendo aquilo ali. E se está crescendo, não é uma célula benigna, é uma célula maligna. Aí você roda, então, faz um PET-CT com PSMA. Isso infelizmente não tem em Foz ainda, mas você tem aqui próximo, né? Curitiba tem bons PETs. Aí você faz o PET-CT e você localiza onde é que está essa doença. E, por exemplo, algumas vezes você vai ter a felicidade de localizar isso fora da loja prostática onde você operou. Numa íngua, por exemplo. E aí é possível você entrar lá de novo, reoperar esse paciente e tirar essa íngua. Quer dizer, evitar que tenha essa metástase, ou seja, espalhar para o corpo e aí dificultar muito mais um tratamento. Então você reopera de novo esse paciente. Eu tenho um paciente agora, a gente operou ele tem uns 4 anos atrás e a doença voltou. Então já está tudo certo. Agora nós vamos operar ele de novo, vamos fazer de novo com o robô. Né? Lá onde operou a próstata não tem nada, mas deu uma ínguazinha logo acima ali. Então nós vamos entrar, vamos tirar. E como tem aí marcação, esse paciente vai ser marcado. Então antes da cirurgia entra um outro profissional, que é um radiologista intervencionista, ele vai marcar onde é que está essa doença para mim, e aí eu vou operar e vou tirar ela. Então é possível você zerar de novo esse PSA e dar a mesma chance de cura. Entende? E aí, eventualmente, se volta depois disso, aí vai ter que irradiar. E se volta depois disso, aí muitas vezes você vai ter que fazer terapias, né, com hormonoterapia, quimioterapia, e isso hoje é um universo, né? A gente pode falar um pouquinho disso. O camarada que tem uma doença avançada, ele não precisa mais hoje achar que vai morrer. O câncer de próstata está caminhando, igual AIDS, para virar uma doença crônica, felizmente. E eu posso até dar esse depoimento, continuando com esse parente muito próximo meu que tem. Ele toma um medicamento de alta tecnologia, e que ele estava com metástase, espalhou-se, e esse medicamento fez com que diminuísse, o PSA baixou, doutor. Bacana. Incrível, com medicamento, é tipo uma quimioterapia, digamos, só que é com remédio, avançadíssimo. Comprimido. Então você veja, né, mesmo na metástase, quer dizer, a importância de você consultar o seu oncologista, o seu urologista, você que está escutando, e fazer esse controle, né, doutor? E que não é realmente morte. Não, né? não. Então avançou muito as coisas, né? Desde o tratamento primário, como a gente viu, cirurgia robótica, até você, hoje, com medicamentos, né, você conseguir estabilizar a doença. Então tem muita coisa hoje. E não só no câncer de próstata, né, no câncer de mama, como, né, a Cláudia falou, avançou muito. Né? Sim, a tecnologia. A gente tem hoje, a mulher hoje, ela opera, já sai com a mama reconstruída, que a gente sabe a importância que a mama tem para a autoestima da mulher. Né? Então entra, né, existe uma lá no CIOP tem a doutora Marília, que é uma Ela esteve aqui, doutora Marília? A doutora Marília é fantástica. Mastologista. Ela é mastologista e ela faz oncoplastia. Então ela junto com os colegas também da cirurgia plástica, eles
fazem a cirurgia, tira e depois recupera. Perfeito. E pasme você, às vezes o resultado é tão bom que a mulher quer fazer a mesma coisa na outra mama. Olha Então não só. precisa mais ficar com aquela neura que vai destruir o corpo, não vai. Ó, E na próstata é a mesma coisa, né? Seja na doença benigna, que a gente vai usar o laser, que é um negócio tecnológico, bacana, você nucleia, um dia de internação, sonda, tira rápido, fantástico, né? Antigamente você tinha que operar e o cara tinha que ficar de sonda, ficava sangrando. Era muito mais invasivo, muito mais agressivo, né? Hoje, rapidamente você resolve isso, um pouco de sofrimento. Ou seja, um câncer que você tem que fazer com cirurgia robótica, você vai tratar. Preservação de potência, a gente pode falar, hoje você consegue preservar mais. É Então, isso que eu queria é perguntar, possível doutor. você ter isso tudo, sabe? É isso que eu queria perguntar, porque o câncer de próstata está muito relacionado ao homem ficar impotente, ao homem não ter mais ereção. Muitas vezes deixa de consultar, porque se eu tiver que fazer cirurgia, eu vou ficar impotente. Eu gostaria que o senhor colocasse isso para a nossa audiência, porque eu acho que isso é uma das um grandes, tabu, né? umas grandes preocupações do homem, né? Um grande tabu. Veja, quando a gente faz uma cirurgia de próstata, seja qual for a forma, a gente sempre pensa em 3 coisas muito importantes. A gente chama isso de trifeta. Igual aquela trifeta, né? Hoje, corrida de cavalo está em desuso, né? Mas trifeta era quando você apostava em 3 coisas, 3 cavalos ao mesmo tempo, se ganhasse a trinca ali, você ganhava alguma coisa. E a trifeta, né? O que a gente precisa realmente investir são em 3 coisas diferentes. Primeiro, você quer remover totalmente o tumor. E isso você mede através do PSA. Então, após a sua cirurgia, você quer que esse PSA caia abaixo de 0. Então, isso é um ponto da trifeta. A segunda coisa, a gente quer que esse paciente ele fique continente. Não tem nada mais chato, né, do que a pessoa ficar perdendo xixi. É realmente horrível, né? Homens ou mulheres que têm incontinência urinária é uma coisa muito ruim. Claro que tem tecnologia para isso, mas ninguém quer ficar perdendo xixi, molhado, né? Ficar molhado. E a terceira coisa é a potência sexual, né? Então a gente precisa montar essas 3 coisas. Então quando você opera hoje, e aí assim, já tem estudos que mostram, quando a gente opera com robô, não é que a gente vai conseguir melhor essas 3 coisas. Na verdade, não tem diferença robô, laparoscopia e cirurgia aberta, a qualidade oncológica. Ou seja, a capacidade de você reduzir o PSA. Se você operar bem, vai reduzir. Né? E se o doente permitir, né? Porque às vezes a doença já é mais avançada. Segunda, agora, a recuperação precoce, não tem dúvida que com o robô é muito melhor. Não, por exemplo, eu opero laparoscopia, a gente faz. Tem casos agora, recente, eu operei um paciente, laparoscopia e tal. Só que assim, ainda perde uma gotinhazinha, perde, né, tá com um forrinho, tem aí uns 3 meses. Daqui mais um pouquinho, ele vai zerar. Né? Ele já está recuperando a potência, esse paciente já está com potência, mas ainda não está do jeito que a gente quer. Mas vamos colocar aí 12 meses, ele vai estar ótimo, igual tivesse operado com robô. Só que demora. Quando você opera com robô, o paciente já sai assim, já sai seco. Mais rapidamente ele consegue recuperar, porque ele é mais minimamente invasivo ainda, né? Com mais precisão. Com mais precisão. Então, hoje, por exemplo, o paciente não precisa ficar tão preocupado com essa condição. A incontinência praticamente não existe, é muito, muito baixo, vamos colocar aí abaixo de 5%, até menos do que isso, menos do que 2%, dependendo, né, obviamente, dos estudos que a gente tem. E você consegue, né, também manter a potência, numa ordem aí que aí varia, vamos botar entre 60% a 80% das vezes você consegue preservar o paciente. Depende de como é que a pessoa está, né, e o tamanho da doença, e a parte anatômica da pessoa, né. Eu costumo brincar com o paciente, melhor você não vai ficar, óbvio. Então, se ele já está ruim, talvez piore mais. Mas se ele está muito bem, vai ficar muito bem. Né? Muitos pacientes que você opera e não tem nenhum problema de potência. E se tiver, tem solução. Remédio. Hoje tem muitos remédios, né? O azulzinho funciona, muita gente vai ficar bem com remédio. Existe remédios, né, como injeção intracavernosa, por exemplo, de prostaglandina, que aí vai funcionar. Aí tem que ver se o paciente adapta. Até uma prótese. Existem próteses infláveis que só falta falar a prótese, né? Então, assim, eu brinco, né? Só falta você falar, levanta, baixa. Quer dizer, existem próteses hoje com muita boa qualidade. Então, não tem por que o homem deixar de tratar porque ele vai ter uma qualidade de vida ruim. Não. Vai tratar se ele quiser
né? Mas se ele não quiser, tudo bem, não vai tratar porque ele não quer, mas não precisa não tratar pelo medo da qualidade de vida que ele vai ter depois. Ele vai ter uma qualidade bacana, muito melhor do que ele não fazer nada e depois a doença avançar, e aí daqui a pouco tá com dor e daqui a pouco ele tem um problema. Então, se ele não faz nada, a gente já sabe qual é o caminho, é um caminho de sofrimento. E tudo aquilo que ele não quer, perder potência, ficar incontinente, tudo isso vai acontecer. Então, quanto mais cedo tratar, mais cedo ele tiver a abordagem e tratar não mais cedo, mas na hora certa, maior condições de você fazer um tratamento bacana e com baixíssimo nível de efeitos colaterais. Eu acho que hoje o que a gente quer é tratar com baixo efeito colateral. Eu não quero uma pessoa sofrendo depois que fez a cirurgia. Não justifica mais isso hoje em dia. Quer dizer, tanto o profissional como o paciente, né? Prevenção. Doutor, o papo tá tão bom, mas nós estamos nos caminhos. Já encerramos, porque é 9 horas da manhã. Mas, assim, só uma perguntinha bem rápida para a Mônica fazer um encerramento com o senhor. O senhor faz esse pós-operatório, por exemplo, assim, aconteceu. Eu fiquei impotente, o senhor falou de prótese. O senhor faz esse trabalho só para a audiência saber? Fazemos sim, não é o meu foco prioritário. Sim, meu foco prioritário hoje é a urologia oncológica, né, o câncer urológico, os pacientes com a próstata aumentada, que a gente faz a cirurgia de laser, né, esses são meus xodós. Mas, claro, eu faço cálculo, faço também os pacientes que têm, né, a parte andrológica, que a gente chama aí, da impotência sexual, a gente também trata. Perfeito, para a nossa audiência não se sentir abandonada, dizer, mas eu fiz e agora eu tô com esse problema, Sim. Quem vai cuidar de mim? Né? Porque não, vamos tem conversar. Esse apego de médico Claro. também, né? Médico e paciente. Mônica, eu vou passar a bola para você fazer um encerramento aí com o doutor. Doutor, ficamos imensamente felizes com a sua presença. Doutor, foi um prazer enorme. Nós conversamos com o doutor Nário Takimoto, urologista, oncologista. Doutor, muito obrigada. Que prazer tê-lo aqui para falar sobre a saúde do homem. Cláudio e Mônica, um prazer foi meu. Eu fiquei muito contente de estar aqui. Espero que eu não tenha falado demais, né? Porque eu sou muito conversador. Ótimo. E espero voltar outras vezes aqui. Vai voltar sim. E você, muito obrigada pela audiência e continue sintonizado na 100.9, que tem muita coisa, muita qualidade, informação e música. Um ótimo final de semana. Obrigada, até a próxima.